E aí, Descendente, você tá começando o seu primeiro dia no primeiro Descendente, tá mais perdido do que filho de meretriz em Dia dos Pais? Não se preocupa que hoje eu vou te dar várias dicas pra você começar bem e algumas coisas que você talvez não saiba porque o jogo não te explica direito. Então vem comigo que é depois do break. E aí, galera, Radomancer na área, aquele que já não aguenta mais ver os primeiros Descendentes, porque os primeiros serão os primeiros mesmo. Começando com a nossa primeira dica, que é uma dica de combate. É muito simples, mas muita gente acha que não funciona. Deixa eu voltar aqui pro jogo que eu vou te mostrar. Cá estamos no jogo, gente. Aqui estamos na área de treino. E você vai reparar que eu tenho aqui 26 balas, certo? Eu vou dar uns tirinhos e vou recarregar. Dá uma olhada na barrinha. A barrinha, você acha que geralmente você tem que esperar a barrinha chegar até ali. Não é verdade. Você já pode segurar o dedo e ele começa a tirar um pouco antes. Isso é muito melhor quanto mais munição tem na sua arma. Se você está usando uma machine gun que tem grandes reservas de munição, você segurar o dedo, você atira antes. Isso faz muita diferença, principalmente em boss fight. Então, é uma coisa simples, mas é uma coisa que vai aumentar o DPS seu e do seu grupo em muito, principalmente na hora do vamos ver. Essa é a nossa primeira dica, que é bem simples pra falar a verdade. A outra, ainda relacionado às nossas queridas armas, é filtra por DPS. Quando você estiver jogando, você vai ganhar uma porrada de armas. O lance é, nem todas as novas armas, porque normalmente ele vai vir aqui por novo. Sempre vai colocar a arma mais nova aqui em cima. Nem sempre é o que você quer. Por quê? Porque você quer causar mais dano. Você não quer saber o que é novo. Então vem aqui, organizar por DPS. Isso vai colocar as armas que tem mais DPS aqui em cima. E aí você vai poder ver qual é a sua arma dependendo do tipo de munição. Então, eu sei que a minha arma com munição primária mais alta é essa daqui. Nível 43. Já vou colocar ela aqui, porque ela tem 27 mil de DPS. Depois eu tenho 20 mil, mas a minha secundária tá dando 20 mil, então eu não preciso me preocupar. E aí a minha pesada tá causando uns 34, então eu sei que aqui eu também não preciso mais me preocupar. O lance é, uma outra dica, que essa daqui é meio que bônus, é tenha sempre uma variedade de armas ao seu dispor. Por quê? Se você tiver tudo arma com munição verde, o jogo não vai te dar munição verde o suficiente. É simples assim. Então a munição branca é a munição mais comum. Mas você não precisa também ter uma arma com munição branca. Você pode ter, e eu já usei várias vezes, uma arma com munição, cartucho especial e um cartucho de impacto. E uma arma roxa. A arma roxa, geralmente, elas são os maiores DPS do jogo. Então compensa você ter. Só que a munição é muito escassa. Então não é uma coisa que você vai ver toda hora. Mas as outras armas, contanto que você misture, pode fazer a mistura que você quiser. Ainda falando das armas, gente. A arma que você tiver, você pode equipar os seus módulos. Se você quiser saber mais sobre os módulos, se inscreve no canal, porque vai vir um guia completo de módulos para armas e descendentes. Mas agora, a dica é rápida. Quando você tiver uma nova arma, que você ainda não usou, ela vai vir completamente branca aqui. O lance é, às vezes você tá no meio de uma treta, no meio de uma missão, e não tem como você organizar isso daqui. Você não sabe o que você coloca ali para causar mais dano. A gente tem aqui, equipar módulo recomendado. O que ela vai fazer? Ele vai escolher os módulos recomendados que você tem ali e vai colocar aqui. E com isso, ela vai te dar pelo menos um boost. Isso daqui é bom? Não. Tá? A minha recomendação é, se você tiver um tempinho entre missões, jamais utilize essa porcaria. Mas no meio da gritaria, principalmente se você tiver underleveling e for para aquelas missões que são as missões, o final de área, aquelas que são tipo uma dungeon do Destiny, tipo um assalto. Lá você vai ver armas que são muito maiores, muito melhores do que as suas. Então, coloca o módulo recomendado e vai. Por quê? Isso vai te dar o mínimo de capacidade nessa arma. E assim você não atrapalha o andamento da dungeon, tá? Tem como você melhorar muito a partir do módulo recomendado. A questão é, às vezes você não tem tempo. Então, clica aqui e vai ser feliz. Ainda falando sobre as armas, gente, você tem a oportunidade de vender as armas, porque a gente tem um espaço limitado no nosso inventário. Você vem aqui, fala com o Deslin e vai em vender. Aí você pode vender armas, módulos e tudo mais.
a minha recomendação é: nunca venda absolutamente nada. Por que nada? Nada mesmo. Porque o que ele paga é nada, é risível, é uma coisa que você farma muito rápido. E outra, você vai precisar do material que você desmonta. Então, para desmontar, você vem aqui e pressiona selecionar como sucata. Ou você pode segurar o botão, que no PC é Shift, e selecionar todos como sucata. Feito isso, o que vai acontecer, gente? Você pode desmontar a sucata. E aí, o que vai acontecer? Você vai ganhar esse material que é Superliga e Metal Líquido. Esse material você vai utilizar mais pra frente para fazer pesquisa e vai faltar. Então isso daqui é muito mais importante do que o Gold nesse momento. Então nunca, jamais venda nada. O mesmo vale para os reatores e componentes. Já que a gente está assim, circulando os módulos, não se esqueça de turbinar os seus módulos. Por quê? Quando você vai aumentando o seu nível de maestria, você vai aumentando a sua capacidade de módulos. Mas nem todo módulo melhora junto. Então você vem aqui e fala com o seu coreano favorito e tem melhoria de módulos. Aqui o que vai acontecer? Você vai poder selecionar tudo, que aqui você pode organizar por novo, tiro e tudo mais. Ou o mais fácil é vir aqui no descendente e em armas. No descendente você vê quais você está equipado. Em armas, quais as suas armas estão equipadas. No caso eu tô com as armas novas e não tem nada ali. O lance é: sempre melhore os seus módulos de acordo com a build que você quer fazer. Por exemplo, eu tava com problemas com a Noiva Cadáver. Então, o que eu fiz? Eu ampliei o meu anticorpo contra frio, porque eu sabia que ela ia causar bastante dano frio, e isso daqui me deu 1600 de resistência frio padrão. Então eu não precisei fazer mais nada para não tomar one shot ali. Outra coisa que você pode fazer é melhorar o seu soco ou corpo a corpo. Pode ser a espada, pode ser as tonfas, pode ser o chute, tanto faz. Por que eu tô falando pra você melhorar? Toda vez que você melhora o seu corpo a corpo, ele não gasta mais espaço. Ele, na verdade, ele adiciona o espaço ali. É ao contrário, sim. Porém, você só pode melhorar o seu corpo a corpo se você tiver o rank de maestria do pré-requisito. Não tem muito segredo, gente. Corpo a corpo, sempre que você aumentar o seu nível de maestria, vem aqui e aumenta ele, porque ele vai te dar um pontinho extra. Já que a gente estava falando da Noiva Cadáver e como se preparar, uma outra coisa é: prepare-se para os seus chefes. Por exemplo, vamos utilizar a Noiva Defunta como exemplo. A Noiva Defunta é aonde muita gente vai sofrer no começo do jogo, porque ela é meio que o DPS check da galera. Vai chegar aqui, você vai fazer um grupo com a galera aleatória e eles não vão conseguir. É simples. Por quê? Porque não prestaram atenção e não viram esse vídeo, né? Óbvio. Já que você tá vendo, já deixa o like. O que acontece? Quando você vai escolher pra ver, ou pra combater a Noiva Cadáver, ou qualquer colosso, você vai ver o tipo de dano que ela causa. Que ela causa dano de frio. E vai ver as resistências dela. Ela é muito fraca contra fogo, forte contra veneno, normal contra raio e muito forte contra frio. Ou seja, se você tem um setup todo feito pro frio, ou você tá de viessa, cara, você se lascou. Ainda tem aqui, resistência de atributo recomendada, frio 1600. Por quê? Todo dano que ela causa é dano de gelo. E se você tiver pelo menos isso, quer dizer que você não vai tomar um one shot. Não é tão radical que nem num RPG de ação mais tradicional, como um Diablo da vida, onde você literalmente vai tomar one shot se não tiver maximizado. Se tiver mais ou menos nessa área aqui, você já tá bem. Aqui também a gente pode ver quais são os módulos que você pode detonar, aonde ela toma mais dano. Então você pode se preparar para esse tipo de combate. E também pode ver o tipo de material amorfo que ela abre, porque cada material amorfo é como se fosse uma loot box. Então você precisa da chave certa, e a chave são os chefes. Por exemplo, vamos falar que você está pesquisando o Eximo aqui. Se você tiver o material amorfo 22, que no caso eu tenho, eu posso vir matar ela. Depois de derrotar ela, eu posso abrir esse material amorfo com 6% de chance de cair o material que eu quero. É baixo mesmo. O lance é, como que a gente vai se preparar? A gente vem aqui em módulo descendente. Por exemplo, eu tenho anticorpo contra calor. Não preciso, porque ela não vai causar dano de fogo. Eu tenho anticorpo contra frio, que vai me dar exatamente o tanto que eu preciso. Resistência a frio 1600. Como que você sabe quanto você tem de resistência, gente? Se você tiver na tela aqui, tem aqui, ó, acesse as informações. Que no caso é W no PC, deve ser pra cima no digital no console. Você consegue ver tudo. Todos os status do seu personagem. Então, o ataque da sua arma de fogo que você pode selecionar aqui, o dano das suas habilidades, as suas defesas e os secundários. No nosso caso, a gente quer
Resistência a frio, pelo menos 1600. Então, tá aqui. Resistência a frio, 1600. Ótimo. Já é o que a gente precisa. Depois disso, gente, o que a gente viu? Ela toma mais dano de fogo. Então, vamos escolher a nossa arma aqui. A minha primeira configuração tava aqui, ó. Condutor de floco de neve. Ela causa dano de gelo. Ou seja, resolve nada. Vamos aqui, configuração de novo. O que a gente quer? Dano de fogo, melhoria de fogo. Aí depois, expandir o carregador, porque é sempre bom. Isso de rifle é uma que é muito bom sempre ter, porque ela aumenta o dano, tá, gente? Depois, a gente vem aqui, vou colocar o reforço de rifle melhorado que eu tenho. Gênero da reciclagem também é um bom, porque diminui o tempo de recarga. Melhoria de fogo já tá lá. Consumo de carregadores, que ainda melhora a nossa recarga e dá mais dano contra ponto fraco. Lembrando que chefe, os colossos principalmente, é dano contra ponto fraco. E taxa de disparo maior. Isso daqui é o básico, tá? Depois você pode ir melhorando com o tempo aqui, prestando mais atenção e não atrasando um vídeo que não tô fazendo. Fez isso, eu salvei na configuração 2. Ou seja, agora minha arma não causa tanto dano quanto a minha arma estava do jeito que de antes, mas o dano que ela causa é de fogo. Ou seja, é muito mais dano contra a noiva cadáver. E com isso, eu já tô muito mais preparado do que o Zequinha que vai chegar lá de bunny e vai querer dar a volta nas pernas da noiva. Vamos falar a verdade, esses são os primeiros a morrer. Maestria. Toda vez que você maximizar, você vai receber uma notificação falando: você pode subir o seu rank de maestria. E aí você fala: poxa, legal, vou parar o que eu tô fazendo e vou lá, porque o rank de maestria aumenta tudo, certo? Se você subir o rank de maestria, você aumenta os seus limites, aumenta a capacidade dos seus módulos e tudo mais. Então, para tudo e vai ali? Às vezes não. Por quê? Quando você sobe a maestria, o jogo não para de calcular a sua experiência. Então, às vezes você tá num grupo que tá fazendo todas as missões super rápido e você tá querendo aproveitar a companhia deles e rushar, que eu recomendo que você faça. E aí, tipo, você não vai parar, voltar, porque depois você vai ficar sem grupo. É mais fácil você continuar com o seu grupo, rushar o que você tem que rushar. A hora que der uma pausa, porque naturalmente as missões acabam naquela região, você volta e faz o seu upgrade de maestria. E você não vai perder nada da XP, porque toda a XP vai estar contada. Então você vai terminar, fazer o seu rank up, e ainda vai ter lá 20, 30% já pro próximo rank. Então não corra para subir a sua maestria. Óbvio que, sim, é bom você fazer isso, mas não sacrifique o bom andamento do seu farm para isso. Falando ainda de maestrias e módulos e como aumentar esses números, existe como você aumentar a capacidade de módulos. Por exemplo, você pode vir aqui em configurações adicionais de módulo e tem atribuir o tipo de encaixe de módulo. Isso daqui, o que vai fazer? Você vai selecionar um tipo de encaixe e vai colocar em algum lugar. Só que você precisa do catalisador de cristalização. E é um negócio que você precisa farmar. O que isso faz? Os módulos aqui, esse tipo de módulo, toda vez que tá aqui, ele custa metade. Então, você pode vir aqui no encaixe de rútilo, que é esse daqui, e eu posso colocar aqui, ele custa metade do que ele custava antes. O que quer dizer o seguinte: você aumenta muito a sua capacidade, e você pode fazer isso toda vez, contanto que você tenha aquele material. O material você vai ganhar no nível 40 do seu personagem. Mas não é nem só isso que eu tô falando. Outra coisa é a maior capacidade de máxima. A tradução tá horrível? Sim, está horrível, mas é isso. Clicou aqui e aí você vai ganhar 20 pontos de capacidade. É muita coisa. Como que você faz isso? Com esse item aqui, que é o ativador de energia. Você ganha ele numa quest quando você chega com um personagem nível 40, ou você pode comprar ele na loja por 1.200 créditos. Dá mais de 100 reais, caso você esteja se perguntando. Mas isso daqui é algo que você vai precisar, principalmente antes de começar os colossos do nível mais difícil, tá, gente? Então já saiba que você vai ter que fazer isso, porque o farm nunca acaba nesse jogo. Falando em farm nunca acaba, a gente tem as armas. E você eventualmente vai desbloquear suas armas lendárias. O lance é, o que você faz com a sua arma lendária? Porque quando você pegar ela, ela vem no nível 1. O que você vai ter que fazer é o seguinte: vem aqui, a bancada de trabalho. A bancada de trabalho você pode encontrar não só em Albion, mas você pode encontrar em vários locais. O que você pode fazer, gente? Você vem aqui em transmissão do nível da arma, e aí você vai escolher a arma que você quer. No caso, eu vou escolher a minha devoção de Nazi extra aqui. E aí você pode escolher uma outra arma para subir o nível. O que ela vai fazer? Assim como no Destiny, ela vai canibalizar essa arma e vai transferir o nível de uma para outra. Ou seja, vai de nível 1 para o nível 44.
onde a gente vê aqui tudo que vai mudar. Vai aumentar 8.000 de DPS. Aí ele custa um conversor de fase de precisão, que você pode pesquisar com a menina que tem nome de Toba. Você fez isso, essa arma vai morrer, vamos dizer assim, e vai subir o DPS da sua arma antiga. Ainda falando das armas, como a gente falou, para você configurar um novo loadout. Por que eu tô falando isso? Para você se preparar para bosses sem ter que atrapalhar o seu farm. Como que a gente faz? Abre a sua arma, vai ter configuração 2, 3 e você pode pagar para ter uma quarta configuração aqui. Eu acho desnecessário, tá? Eu acho que você tem que ter uma configuração para farm, que é a principal, e uma para bosses. Que aí, a de boss, você mexe de acordo com o chefe que você quer encarar. Por exemplo, a minha configuração de farm tá com dano de gelo, e a minha configuração de chefe, como eu tava da noiva cadáver, tá com melhoria de fogo, para causar mais dano contra ela. Isso daqui já é mais do que suficiente, tá? Você não precisa de mais que isso nas suas armas. E o lance é possível fazer isso somente com armas. Você não pode transferir níveis de reatores e outros módulos, tá? Porém, eu vou ser muito sincero, isso vale apenas para armas lendárias. Ou uma arma que esteja realmente muito boa. Por quê? Uma arma que é muito boa no nível 10, vamos falar que você tem todos os módulos certinho, o DPS tá certo, e ela tá com afixos douradinhos. E você vai levar ela pro nível 90, vamos dizer assim. No nível 90, aqueles afixos da sua arma não valem nada, porque ela não vai subir os afixos. Então o afixo que é dourado no nível 10, no nível 90 ele é azul, às vezes até branco. Então a minha sugestão pra você é, ao invés de ficar preocupado em ir subindo de armas, farma por armas novas, tá? É muito mais fácil você descobrir uma arma nova que tenha quase todos os seus afixos certos e depois modificá-los, do que você ter que fazer o upgrade de uma arma antiga e descobrir que todos os seus afixos estão no lixo. Já que a gente tá falando também dos reatores, você pode melhorar os reatores, mas ele não sobe de nível. Os reatores funcionam diferente das armas. Você pode melhorar ele 2 vezes, porque tá vendo que ele tem o diamantezinho aqui? Você aumenta o poder que ele concede, mas você não faz mais nada, ele continua no mesmo nível, tá? Então, reatores você vai ter que correr atrás mesmo, não tem jeito, tá? Agora, uma dica que eu demorei pra pegar, mas é que você vai precisar bastante, sempre faça o crafting, porque você vai precisar. Por que eu tô falando isso? O crafting com a menina que tem nome de Toba não necessariamente são apenas para armas lendárias e para descendentes. É muitos desses conversores de fases que a gente vai precisar bastante. Por exemplo, o acelerador de íons aqui eu fiz 60 e vou receber eles agora. Por que eu tô falando isso? O material de melhoria, gente, é uma coisa que a gente vai precisar bastante e demora um tempinho. Por exemplo, o conversor de fase de precisão demora 10 minutos para ficar pronto. Eixo de controle de ajuste demora 1 hora para ficar pronto. Então, sempre que você tiver, faz a pesquisa. Deixa rolando ali, vai fazer o seu farm. E aí, quando você estiver indo dormir, porque uma hora você vai ter que dormir, coloca tudo que você tem ali para fazer pesquisa, porque no outro dia você volta e só pega, faz a coleta ali. Isso daqui é a minha última dica. Sempre deixe farmando no fim da noite ou no fim do seu dia, para que no outro dia você tenha pelo menos novas coisas para poder deixar farmando. Novamente, essas daqui são as dicas que eu acho que você deveria ter para começar em The First Ascent. Se você quiser ainda muito mais dicas, se inscreve no canal ou dá uma olhada nesse outro vídeo que tá aparecendo na sua tela. Um beijo do Radomancer, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo. Hashtag Beijo Melega.